uma teoria científica, eu não te aceito, porque eu não gosto. Como é a religião. A religião é uma questão de fé. Que a pessoa, por afinidade, por fazer sentido, ela gostar, ela busca. Mas a ciência não. A ciência é... Eu me submeto à ciência, ou então eu tenho que provar onde que essa teoria está errada, ou incompleta. Se eu não apresentar onde a teoria está errada, onde a teoria está completa, eu me calo. Eu não posso não aceitar uma teoria científica. Eu não aceito a lei de gravitação universal. Bom, mas não faz nenhuma diferença tu aceitar ou não. Kardec várias vezes vai mostrar, por exemplo, a discussão da reencarnação. Eu não aceito a reencarnação. Bom, mas a questão não é aceitar, porque se for uma lei... Por isso que Kardec escapou dessa discussão. Kardec não entrou nesse tipo de discussão, porque isso é uma discussão religiosa. O espiritismo não é religião. O espiritismo é uma ciência. Então, ele tem esse conjunto aí de fatores que eu coloquei, e o Eric e o José colocaram, que não... Então, ele foge dessas disputas. Ele foge dessas disputas. Ele não precisa se preocupar. Por exemplo, a gente aqui vive combatendo a obra Nosso Lar. Eu tenho um projeto do Kardec Tube destinado a isso. Agora, eu não posso ir nos grupos que as pessoas aceitam e querem a obra Nosso Lar e lá incomodar, perturbar, violentar. Então, aí eu tô ultrapassando um limite. Então eu crio o meu canal, aqui eu exponho as minhas ideias e fica quem quer. Então é nesse sentido o respeito. Mas nota, o Kardec nunca deixou de demonstrar a diferença. Ele sempre falou quando surgia qualquer tipo de teoria na época dele, ele analisava e dizia se o espiritismo era a favor, era contra ou não era da alçada do espiritismo. Ele sempre deixou muito claro isso, né? Então, acho e espero que a gente tenha ajudado com essas reflexões, né? Não sei se vocês querem colocar mais algum ponto. Não, acredito que tenha sido respondido, né? Ah, Só um comentário, Eric, rapidinho sobre a última pergunta do nome é Mikhail, é isso? Mikhail Strigov, é o nome Strigov, nome russo, né? A gente não sabe. Tem uma foto aí, não sei se é Tolstói, se é Dostoiévski. A gente não sabe se é um brasileiro que está colocando o nome assim, né? Mas enfim. Só queria comentar. A gente não pode tentar convertê-los, né? Ele fala em algum comentário. Olha, o que seria tentar convertê-los? Certamente, do ponto de vista espírita, não seria correto você entrar dentro de uma igreja católica, começar a falar mal da religião deles e tentar falar, venham para o espiritismo, que o espiritismo é mais correto. O que seria tentar convertê-los, né? Isso não seria uma prática boa do espiritismo, porque notoriamente é uma prática desrespeitosa. Você está entrando dentro do templo da pessoa, da religião, e está desrespeitando. Isso obviamente é um desrespeito. Agora, é o que a gente comentou, né? Você é uma pessoa que tem direitos de expor a sua opinião. Se você está na sua casa, no ambiente público, se você está na internet, se você está sei lá, na universidade, numa empresa, você está conversando com pessoas e você vai expor a sua opinião, por exemplo, que seria contrária à doutrina da igreja, de que o espiritismo não defende, o espiritismo defende que não existem penas eternas, por exemplo. Esse é um dogma importante para o catolicismo. Para o espiritismo não é assim que acontece. Você tem o direito de dizer que na visão espírita não é assim o cenário da vida futura. E como o espiritismo é uma ciência, você vai dar as razões, você vai dar os argumentos, vai dizer o porquê que não é assim na visão espírita. Com respeito, mas dizendo o que é de fato a visão espírita. Se porventura isso convencer a pessoa, ela achar que isso faz sentido, e eventualmente, o que não é tão simples, né? Mas eventualmente a pessoa quiser deixar a crença dela no catolicismo para se tornar espírita, ótimo.
mas se não, segue a vida também, segue o jogo. Eu acho que se a gente pensar bem, com calma, com cuidado, com honestidade e com bom senso, a gente vai saber distinguir essas situações. O que seria falta de caridade, o que eu estaria desrespeitando, e o que é eu simplesmente expor o meu ponto de vista sobre um assunto que é diferente do outro. Então, acho que se a gente tiver esse cuidado, esse bom senso, a gente vai saber distinguir essas coisas. Nem sempre é fácil quando entra no debate público. O limite da lei, isso é um problema que nem diz respeito ao espiritismo e é um problema de fato mais complexo. Mas do ponto de vista da nossa ação individual, eu acho que cada um consegue distinguir bem essas situações. Eu coloquei aí uma questão do Livro dos Espíritos na tela que Kardec termina falando, né? A convicção não se impõe, né? A convicção não se impõe. A questão 200 e... 841. exatamente, né? A convicção não se impõe. Então, acho que essa questão já responde bem a dúvida, né? Tem aqui umas outras perguntas. Primeiro, acho que uma pergunta aqui que a gente pode responder rapidamente. Por que o Chico, quando era vivo, falava com os mortos e agora, como morto, não fala com os vivos? Bem, é possível evocar, né, os espíritos. O movimento espírita esqueceu a evocação, então. Mas eu conheço grupos espíritas particulares, familiares, que fazem invocação, já evocaram Chico, outros. Então, não é perfeitamente possível isso comunicar. Mas, enfim, eu acho que a gente pode partir para uma outra questão que tem aqui, e são várias perguntas nesse sentido, então eu vou colocar todas, a gente responde em sequência, né? A Ana coloca aqui, e com relação ao espírito em estágio mais avançado não ter reencarnado em povos selvagens, segundo o Livro dos Espíritos. Ela continua, as respostas da questão do Livro dos Espíritos 271, 273 não estão em contradição. E o Luiz coloca sobre a teoria da beleza. Então, algumas perguntas que foram suscitadas porque a gente falou da questão do suposto racismo de Kardec, né? Primeiro, respondendo o Luiz, a teoria da beleza não é um texto fundamental das obras fundamentais, é um texto de obras póstumas que foi lançado depois, né? E é um texto que fala de teorias da época, não do pensamento espírita kardeciano, né? Então, a frenologia e tal, mas Kardec sempre coloca a questão da reencarnação, né? Que é pela reencarnação essas diferenças se apagam, né? Mas esse texto é interessante porque também coloca uma ideia de que existe uma questão objetiva na beleza, né? Não é como a gente cai no relativismo hoje em dia de não ter parâmetro algum. Agora, em relação a essa questão do selvagem, Kardec está falando do nível evolutivo do espírito, né? Não tem nada a ver com a questão corporal, né? Então, se você tem um espírito mais avançado, obviamente ele não vai encarnar numa tribo canibal, né? Para praticar os mesmos atos daquela tribo, né? O Santo Agostinho, imagina um Santo Agostinho reencarnando numa tribo canibal para praticar esse tipo de coisa. Obviamente isso não vai acontecer. Então é isso. Fio, vocês querem comentar algo sobre isso? Eu estava vendo aqui a questão que que a Ana Cristina comentou. Primeira questão é, quem é que falou ali? Perguntou do Chico? É o Luiz, né? Luiz. Essas perguntas, eu não sei se o Luiz é espírita, se o Luiz já leu as obras de Kardec. Geralmente eu vejo essas perguntinhas essas perguntinhas em grupos que justamente são contra Kardec, né? Então não sei se
se ele é contra ou se ele é espírita. Mas é curioso porque